Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um filósofo que eu admiro muito, pesquiso esse homem já há algum tempo, o nome dele é Walter Benjamin. Então eu vou trazer um pouco da vida dele, da obra dele, um breve histórico para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa obra e da vida dessa pessoa que tem muito a contribuir para a teologia. Bem, ele nasceu em 1892, mais precisamente em Berlim, 15 de junho de 1892. Eu estou, então, me referindo a Walter Benjamin, que foi filho de Emil Benjamin e Paula Benjamin. Eles eram judeus abastados, como muitos dos judeus daquele período. O pai dele ia todo ano para Paris buscar tapetes para serem revendidos em Berlim. A infância dele foi uma infância de uma criança abastada. Ele teve dois irmãos, o George, nascido em 1895, e a Dora, em 1901. O George, ele morreu anos depois no campo de concentração. A Dora, ela morre depois da morte do Benjamin. Ele era um menino doente, franzino, míope, começou a usar óculos muito cedo, recebeu bastante influência da cultura francesa e ele cresceu nesse meio. Acredito, e muitos dos seus comentadores acreditam, que essa influência da língua francesa, da cultura francesa, ajudou ele a dar seguimento às suas pesquisas que no futuro foram realizadas em Paris, né? Já em 1910, quando ele já era um jovem, ele começa a participar do movimento da Juventude Livre Alemã. E ele foi muito engajado nesse movimento, inclusive foi colaborador da revista que se chamava Começo. E ele já começa nesse período várias leituras a respeito de Nietzsche, e era muito nítido isso, que Nietzsche o influenciou intelectualmente. Já em 1912, ele inicia os estudos de filosofia e literatura alemã, né, em Berlim. Em 1915, ele rompe com o movimento da juventude alemã e ele conhece uma pessoa que marcou profundamente a vida dele, um judeu chamado Gershom Scholem. E ele se torna mas muito próximo do Scholem. Eles começam a estudar cultura judaica e essa aproximação faz com que o Benjamin permeie os seus escritos com a teologia judaica, sobretudo as teses de história, que ele escreve já no final da sua vida. Em 1917, ele se casa com uma senhora chamada Dora Polak. Ela tinha acabado de se divorciar e, logo que se divorcia, se casa com o Benjamin em 1917. Nesse mesmo ano, ele escreve um texto sobre o programa da filosofia vindoura. Um ano depois, em 1918, nasce o primeiro filho do casal, Stefan Rafael. Em 1919, ele tem um outro encontro muito importante. Ele conhece um rapaz chamado Ernest Bloch, em Berna, na Suíça. E nesse período ele está defendendo a tese de doutorado dele. O Ernest se torna um grande amigo do Benjamin e influencia também o seu pensamento. Em 1924, o Benjamin começa a passar por diversas crises, sobretudo no casamento dele. Nesse momento, ele vai para a Itália e na ilha de Capri, meio que sem querer, ele conhece uma moça, uma jovem senhora, da qual ele se apaixona profundamente. Ela, casada com um diretor de teatro alemão, o Bernhard Reisch. Ela, uma moça de origem russa, chamada Ajla Lasses, e eles conversam profundamente. Ela começa a influenciar o Benjamin na questão do comunismo. E então ele tem uma relação com essa moça muito longa. Se torna quase que um triângulo amoroso entre o Benjamin, a Lasses e o seu marido. Ele viaja para visitá-la anos depois, ele vai para Moscou no momento que ela está internada num sanatório. E nesse momento que ela está internada, ele passeia no jardim, ele, o marido e ela,
E essa relação foi muito importante para o Benjamin, sobretudo na questão do conhecimento ao marxismo, porque ela apresenta para ele uma série de questões que ele vai assimilando aos poucos. Através dela, ele conhece Brecht, outra pessoa que influenciou fortemente a visão do Benjamin. Em 1924, ele, além de ter conhecimento com ela, ele acaba também conhecendo outras pessoas que vieram a influenciar profundamente a sua vida. Já em 1925, ele tenta uma tese de livre docência que se chama A Origem do Drama Barroco Alemão. Ele está numa situação muito complicada nesse período porque ele era uma pessoa com dificuldade de se manter. A sua mentalidade era a seguinte: eu nasci numa família judaica abastada e creio que eu posso viver do dinheiro do meu pai, do dinheiro da minha família. Só que o pai começa a se incomodar profundamente com esse tipo de atitude do Benjamin. O que acontece? O pai, sobretudo, começa a questioná-lo sobre o seu sustento. E ele pensa, bom, então vou tentar me tornar professor. E apresenta uma tese de livre docência para tentar uma vaga como professor. Contudo, esse texto ele foi profundamente rejeitado. Os comentadores do Benjamin comentam sobre esse texto dizendo que é um texto de fato muito difícil de ser lido, difícil de ser compreendido. E ele não tinha o rigor acadêmico que o período exigia. Logo, os reitores, diretores da universidade rejeitaram rapidamente. Ele ficou profundamente decepcionado e percebeu que a sua carreira como professor universitário havia acabado. Então, o que lhe restava? Ele pensou que poderia então se tornar um escritor livre, né? E com isso ele começou a escrever resenhas, ele começou a fazer uma série de resenhas de livros e crítico literário. Caminhou por muitas áreas. Hoje, pelo que se sabe, provavelmente ele tem mais de 300 textos publicados de todo esse período, porque ele fazia isso para poder se manter, o que foi muito difícil. Para se ter uma ideia, ele chegou a fazer biografias. Bartolomeu de las Casas foi uma das biografias que o Walter Benjamin escreveu. Ele traduziu Proust para o alemão, Baudelaire para o alemão. Então, além de crítico literário, ele foi resenhista, ele foi tradutor, ele fez biografias, entre outros trabalhos para poder sobreviver. E em 1926, ele se interessa profundamente pelo marxismo. Ele se torna amigo pessoal do Adorno, que o acompanha até o final da sua vida, e ele também se interessa pela filosofia do Lukács. Foi aí que ele recebe como um despertar a questão do marxismo. Já em 1928, ele escreve um livro chamado Via de Mão Única, e esse livro ele dedica à senhora Lasses, né, o grande amor dele, com várias reflexões. E depois ele já começa a despontar algo que direcionava para a grande obra dele, inacabada, As Passagens. Então, nesse período, ele já começa a mostrar isso daí. Em 1929, por intermédio de Lasses, ele conhece Brecht, como eu comentei para vocês já, e uma pessoa que se tornou um amigo muito, muito próximo. Para vocês terem uma ideia, Brecht o acolheu na sua casa em períodos que ele ficou exilado, sobretudo no momento que os nazistas começaram a avançar o seu poder. E ele, como um alemão e judeu, precisou se esconder várias vezes. Brecht foi um desses amigos que o acolheu várias vezes. Em 1934, quando o nazismo começa a se expandir, né, ele começa a escrever para as várias e várias revistas, como eu comentei para vocês. Então, uma das revistas que ele escreve, que era a Revista para Pesquisa Social, ele escreve um texto muito interessante que é sobre o lugar social atual do escritor francês. Várias e várias revistas, depois de um certo período, começaram a rejeitar os textos do Benjamin,
Primeiro porque, por vezes, os textos tinham um cunho muito marxista e, para o período, era muito complicada a publicação desses textos. Houve uma ocasião, inclusive, que ele redigiu um texto, encaminhou para uma dessas revistas, da qual ofereceu 150 cents para ele, e ele ficou extremamente irado com o valor que foi oferecido. Hoje corresponderia a em torno de $30. E ele disse, não, eu não vou deixar esse texto ser publicado se vocês não pagarem no mínimo 250. E a revista simplesmente devolveu o texto e não publicou. Então havia uma série de dificuldades nesse sentido para o Benjamin. O teor dos seus textos, às vezes o pagamento pelos textos também não era um valor que ele se agradasse, e ele passa a viver numa situação cada vez mais precária. Em 1935, inicia o seu período de exílio na França. Ele retoma o projeto das Obras das Passagens, aquela obra que ficou inacabada, e a bolsa que ele recebe da escola de Frankfurt, ela começa a ajudá-lo na produção desses textos que ele faz. Contudo, ele continua em grandes dificuldades. Os amigos o ajudam muito recebendo esses textos para publicação. Em 1936, ele publica o número 5 da Revista para a Pesquisa Social, ligada à Escola de Frankfurt. E é esse texto que torna muito conhecido a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. E ele também publica nesse mesmo ano o Narrador. Esse texto é muito conhecido entre os pesquisadores do Walter Benjamin. Em 1937, sai o número 6 da Revista de Pesquisa Social. Ele publica O Colecionador e o Historiador. Em 1939, o número 8, ele publica Sobre alguns motivos em Baudelaire. Nesse momento foi um período muito crítico. Ele, infelizmente, é retirado da sua cidadania alemã. Ele não consegue ser estabelecido como cidadão francês e ele se torna uma pessoa com cidadania indeterminada. E isso fica muito difícil, porque ele vive em Paris, mas como um estrangeiro sem nacionalidade. Posteriormente, isso causa uma série de problemas para ele quando ele precisa sair de Paris. Porque quem é Walter Benjamin? Ele é um alemão? Não. Ele é um judeu? Também não. Como é que fica a sua situação? Então ele começa a procurar e percebe que as coisas vão ficando muito apertadas para o lado dele. Então o que ele faz? De acordo com os seus amigos e os relatos dos amigos, muitos já estavam dizendo, Walter, saia de Paris. Muitos intelectuais já estavam conseguindo sair de Paris e ir para os Estados Unidos. Inclusive, Adorno já estava fora e ele ainda insistia em ficar em Paris. Mas em 1939, quando as coisas começam a ficar muito sérias, a invasão nazista começa a se tornar cada vez mais intensa, o que ele faz? Ele pede ajuda aos seus amigos. Propriamente em 1940, ele escreve as teses sobre o conceito de história, mais precisamente em fevereiro. E nesse período é que ele começa a se mobilizar para conseguir um visto de saída do país. A sua irmã Dora, ela escreve as teses, ele dita as teses de história para sua irmã, ela guarda esse material que depois é publicado póstumamente. No dia 14 de junho, os alemães entram no apartamento do Benjamin procurando ele, só que ele já não está mais lá. Ele e a sua irmã já teriam se mudado de Paris e eles tinham ido para o interior, mais precisamente para Lourdes. Lá, ele escreve para o seu amigo Horkheim, pedindo ajuda, pedindo para que pudesse interceder para conseguir um visto diplomático para os Estados Unidos. E o seu amigo consegue este visto. O que ele faz? Então, ele fica em Marsella, ele recebe uma autorização, portanto, para entrar nos Estados Unidos. Mas isso seria muito complicado ainda para ele. Por quê? Porque ele não era cidadão alemão, ele não era cidadão francês. Como ele poderia, então,
sair do país. Ele teria que fazer um caminho clandestino. E ele então busca pessoas que pudessem ajudá-lo neste caminho clandestino. Ele procura uma senhora chamada Lisa Fico, uma pessoa que ele conheceu o marido desta senhora, no momento que ele ficou preso durante 3 meses. E essa senhora foi uma senhora que fez essa trajetória com muitas pessoas. Ela levou muitas pessoas para atravessar esse caminho clandestino. Era bem a divisa entre França e Espanha. Ela levava as pessoas até essa divisa, as pessoas passavam para o lado da Espanha, iam em direção a Portugal e de lá embarcavam em direção aos Estados Unidos. Essa era a trajetória. E Walter Benjamin tenta fazer essa trajetória. Ele caminha de uma maneira bem difícil porque ele estava com 48 anos, tinha problemas cardíacos, estava acima do peso. Ele vai com um grupo de pessoas. Nessa caminhada, por vezes, ele se mistura com os camponeses para que a polícia não perceba. O grande medo, o grande receio é que a Gestapo pegasse esse grupo porque estavam fugindo. E ao chegar perto da divisa, eles são avisados pela polícia que não poderiam atravessar a fronteira, porque havia chegado uma ordem de Madrid que a fronteira estaria fechada. Se eles tivessem chegado um dia antes, conseguiriam passar. Então, isso significava o quê? Significava que este grupo seria devolvido para a França e, consequentemente, eles estariam nas mãos dos nazistas e o destino seria o campo de concentração. Para Benjamin isso foi terrível, 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 terrível. Ele ficou simplesmente desesperado. Nesse instante, uma pessoa que estava junto com ele nesse trajeto, a senhora Gurland, ela estava fazendo o mesmo trajeto que o Benjamin, junto com o seu filho José, de 16 anos de idade. Eles recebem, portanto, essa informação da polícia que não poderiam atravessar. A polícia os encaminha para um hotel, eles passam a noite nesse hotel. Acontece que Benjamin carregava junto consigo tabletes de morfina. Ele recebeu uma quantidade desses tabletes de morfina quando ainda estava em Marselha, de um amigo, porque caso ocorresse a situação da Gestapo pegar Walter, ele preferia morrer ao se entregar para os nazistas. Então, o que ele fez? Naquele instante de desespero, ele simplesmente toma uma dose alta de morfina. E durante aquela noite ele fica agonizando. E ele morre no dia seguinte. Então, ele morre na manhã do dia 27 de setembro de 1940. Bem, a morte do Benjamin ela é envolta de muitos mistérios. Essa é a versão que muitos contam, que os historiadores contam, que os biógrafos contam. Existe um filme no qual questiona essa versão. O título do filme é Quem Matou Walter Benjamin? Para alguns, ele não foi fruto de um suicídio, mas sim de um assassinato. Tudo isso é muito obscuro, não se sabe. O que se sabe oficialmente, portanto, é que ele tomou morfina, uma dose em excesso, e veio a falecer no dia 27 de setembro. Isso abalou profundamente a região, os policiais também. E o que aconteceu? A partir do instante que ficaram sabendo sobre a morte do Benjamin, o porto abriu novamente e a senhora Gurland, assim como os demais, o seu filho, conseguiram passar a fronteira e seguir para Portugal e, consequentemente, para os Estados Unidos. Alguns dizem que isso só foi possível porque a morte do Benjamin abalou profundamente a polícia da região e isso foi possível. Outros dizem que não, que aquilo aconteceria de uma forma ou de outra. A questão é que alguns comentadores falam, bom, se ele tivesse chegado um dia antes, teria passado. Se ele tivesse aguardado um dia depois, ele teria passado. Portanto, não sabemos se de fato ele teria conseguido atravessar a fronteira da Espanha com a França.
Segundo os registros, ele deixou uma maleta que, por sinal, desaparece. Dentro dessa maleta de couro, tinha um relógio de ouro, um cachimbo, o passaporte emitido em Marselha, 6 fotos para o passaporte, um raio-x, um par de óculos e várias revistas, uma série de cartas, papéis e algum dinheiro, né? A sua morte oficialmente foi identificada como hemorragia cerebral. E ele foi enterrado no dia 28 de setembro de 1940 numa sessão católica no cemitério de Portbou. A senhora Gurland comprou uma sepultura para o Benjamin que tinha validade por 5 anos, então até 1945 ele ficou nessa sepultura. Depois desse período, o corpo dele foi removido e foi colocado em vala comum. E ninguém, portanto, sabe de fato onde ficou o corpo do Benjamin. 7 anos ele ficou exilado, né? Mudou de endereço em torno de 28 vezes. E o seu último ato, né, a sua última viagem, foi na divisa entre França e Espanha. Ali ele fecha a sua trajetória. A professora Jean-Marie Gannebaum, ela observou de uma maneira muito interessante na sua obra Walter Benjamin uma história do fracasso da amiga Hannah Arendt de tentar localizar o túmulo do Benjamin no cemitério de Portbou. E é interessante porque ela tenta localizar o túmulo do amigo sem o menor sucesso, e acontece uma coisa muito interessante, né? A pessoa que era responsável pelo cemitério, o guarda do cemitério, para ganhar dinheiro, ele estabelece um certo túmulo para que os turistas pudessem passar por ali e dizer, veja, este é o túmulo do filósofo Walter Benjamin, né? Então ela não tem uma localização muito definida. E ela faz uma citação que é muito interessante. Ela diz assim: na ausência de um lugar preciso onde situar a própria existência de Walter Benjamin, os que sobreviveram continuam a se debater sobre o túmulo erigido para defender interesses divergentes. Uma pessoa que escreveu muitas coisas e batalhou muito para os interesses daqueles que eram a minoria, o seu próprio túmulo se torna interesse mercantil. Então isso é muito estranho, né? E dessa maneira esse túmulo foi erigido como forma de homenagear o Walter Benjamin, que morre nesse espaço, nesse local. Hoje existe um memorial lá para que pessoas visitem, e tem uma série de painéis, uma espécie de museu contando a história do filósofo. Bem, essa é um pouco da trajetória do filósofo. Eu gostaria então de comentar sobre um pouco das influências que ele recebeu, né? Como eu comentei com vocês, ele recebeu influência do materialismo dialético, do misticismo judaico e também do marxismo militante. Bom, misticismo judaico, Scholem. O materialismo dialético e o marxismo militante, Adorno, Lasses, Brecht, são pessoas que influenciaram muito a vida do Benjamin. E essas influências, né, deram um toque especial à sua filosofia. Da obra que o Walter Benjamin produziu, a gente pode perceber que as obras da juventude, elas tinham um toque, um cunho teológico. Já as obras da sua vida madura, da sua maturidade, tinham um cunho mais marxista. Mas ambas, os períodos e as obras, elas se intercalavam. A questão teológica sempre foi mantida nos escritos marxistas, assim como muitas vezes nas teses de história a gente percebe também o cunho marxista. De tudo que ele abordou questões de linguagem, propaganda comercial, conceitos de arte, de estética. Ele falou sobre modas, jogos de azar, o estilo dos espelhos, a história da fotografia, o comportamento das prostitutas. Ele colecionava livros infantis, escrevia sobre brinquedos, dedicava-se à grafologia, né?
A grafologia é uma espécie de análise da escrita e ele chegou a ganhar algum dinheiro fazendo essas análises grafológicas. O pai dele não gostava muito, mas ele, para se sustentar, ele chegou a fazer até mesmo essas análises grafológicas.